Bom dia. Agradeço o convite feito pelo professor Victor. É a segunda vez que eu venho aqui a Metodista, espero voltar mais vezes depois. Agradeço a presença dos professores. O Kleber eu já conhecia, o Ineu eu conheci agora. E o professor Victor me pediu, há uns meses, eu acho, que preparasse uma exposição breve, compacta, de algo que pudesse retratar a concepção da religião na Idade Média. Como é um tema muito vasto, isso exigiria muito tempo, uma complexidade muito grande de recortes, propus a ele de falar mais especificamente de um autor, que é Tomás de Aquino, mas tendo em vista a sua representatividade da época, ou seja, não é para o século XIII, para a Idade Média, um autor entre outros. Então, mesmo os que vieram depois e que polemizaram com Tomás de Aquino, na Idade Média mesmo, partiram das questões tal como foram postas por ele, isso nos séculos seguintes, só lá pelo século XVI, XVII, que as questões foram postas de uma maneira diferente. E, de alguma maneira, Tomás de Aquino recebeu a tradição medieval anterior, de Isidoro, Anselmo, Abelardo, Bernardo, etc. Então, de algum modo, é uma saída estratégica para não precisar falar de tudo, mas que fique clara essa ênfase, Ou seja, então, não tenho a pretensão de falar sobre a religião na Idade Média, o que exigiria um desenvolvimento muito maior, mas de usar um caso, e aí, a partir desse caso, ampliar um pouco para a exposição de alguns princípios que são mais gerais. Então, eu propus o título da minha exposição como Graça, Religião e Sacramento em Tomás de Aquino. São três termos não idênticos, mas correlacionados, e entender o que é a religião na Idade Média exige entendermos cada um desses termos e o modo como eles se articulam. Às vezes, uma grande mudança na história da religião, da filosofia da religião, é só uma mudança de articulação desses três termos. E isso já causa uma mudança bastante relevante. Então, o começo é sempre difícil, fazer o primeiro passo. Mas uma marca, o professor Ineu já tocou nesse ponto na exposição, uma marca da tradição hebraica, no sentido mais abrangente, incluindo a tradição cristã, a tradição bíblica, é uma concepção diferente da divindade. A noção de criação, esses princípios que são importantes, mas são mais conhecidos. Agora, quero destacar aqui um aspecto que é um aspecto de uma absoluta transcendência. O que também na língua hebraica se exprime pela impronunciabilidade do nome próprio de Deus. Nós tentamos adivinhar qual seria essa pronúncia, se é que existia uma pronúncia. Talvez a pronúncia nem tenha sido proibida, não existia a pronúncia. E aí, pelo grego, tentamos transformar isso num nome, mas o tetragrama não foi feito para produzir som, ou seja, vocalizável. As hipóteses posteriores são bastante discutíveis, inclusive as que nós usamos mais, adotada pela tradução da Bíblia de Jerusalém, por exemplo.
Mas, independentemente dessa discussão, né, o que eu gostaria de destacar nesse aspecto é que Deus, né, Elohim, é um nome comum, como pedra, cachorro. Agora, Deus tem um nome próprio. Né, e o seu nome próprio, como Rineu, né, não é homem, é Rineu, é o nome dele. O nome Deus não é impronunciável em hebraico. Mas o nome próprio de Deus é impronunciável. Ou seja, então, conhecer alguém pelo nome próprio é diferente de conhecer alguém pelo seu nome comum. Eu posso conhecê-lo como homem, mas eu nem sei o nome próprio dele. Entende essa diferença? Então, o que é impronunciável, invocalizável em hebraico, é o nome próprio de Deus, não o nome Deus, que é um nome comum. Essa diferença é importante porque nos dá um indício, né? Não vamos poder discutir aqui todos os aspectos, do que é a chamada eleição de Israel. Um povo que é escolhido por Deus para que Deus revele a ele, se revele a ele, não como Deus, só. Se revele a ele no seu nome próprio. E o que tem da sua marca mais específica é que é a sua absoluta transcendência, que se exprime linguisticamente na impronunciabilidade do seu nome. Né? Aparece o tetragrama, por exemplo, no texto da sinagoga, se diz Adonai, ou o Senhor. Né? Mesmo na liturgia católica, não se pode usar mesmo as conjecturas gregas, Yahvé, Javé. Nos textos litúrgicos não se pode nem usar essa palavra, só se usa o Senhor. Tanto que não se usa, por exemplo, na liturgia católica, a tradução da Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Então, sempre que aparece Yahvé na Bíblia de Jerusalém, na liturgia, se diz o Senhor, mesma coisa. Se mantém, não pelas mesmas razões exatas das razões dos judeus, mas se mantém também esse princípio de abissalidade do nome divino, como um indício da sua absoluta transcendência. E, portanto, há necessidade de uma revelação positiva. Como o professor Rineu destacou, a religião grega, embora tenha muita diferença, né? Hesíodo e Platão, e os históricos, e a religião dos mistérios, e a religião civil, etc. Há uma pluralidade muito grande. Seja difícil reunir isso numa única categoria. Mas a religião grega, de uma maneira muito simplista que eu estou fazendo aqui, poderia ser chamada uma religião natural. Ou seja, natural pela natureza das coisas e natural porque é algo que pode ser atingido pelo exercício da razão natural. Não um exercício científico ou filosófico, mas um movimento histórico, comunitário da razão natural e a instituição histórica dos cultos de religião natural, decorrentes e proporcionais a esse modo de conhecimento da divindade. Então, um tema por si só já é interessante, a relação do culto cristão, principalmente o medieval, que eu me refiro aqui, com os chamados cultos das religiões naturais. Não nega o culto das religiões naturais, mas, no ver da revelação cristã, aperfeiçoa isso porque revela um aspecto que não pode ser revelado pelo exercício natural da razão. Ou seja, então, se por um lado o professor Rineu destacou o aspecto do domínio sobre a natureza, por outro lado, há, com respeito a Deus, uma relação de dependência. Então, esse domínio sobre a natureza é estruturado e limitado por certas condições da relação do homem a Deus. O domínio não é
uma permissão para destruir. Isso é um desvio. Então, só que isso nos dá um aspecto fundamental. Depois espero conseguir mostrar a repercussão disso na noção de religião medieval, que é um tipo de relação de homem e Deus, uma relação pessoal de homem e Deus, não apenas uma relação a partir da estrutura das naturezas das coisas, mas uma relação entre pessoas, que permitiu a concepção que está pela primeira vez no modo como estão editadas as escrituras cristãs no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, quando se diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Vou deixar de lado aqui a semelhança, porque é diferente. Mas a imagem de Deus, os gregos traduziram eikon, ícone de Deus. E isso é importante, essa tradução, inclusive para a relação depois com a filosofia grega, porque algo pode ser causa de uma outra, mas a outra não ser o ícone da causa. Pode ser apenas um vestígio, pode ter apenas uma marca como um mero efeito comum. Para ser um ícone, para ser uma imagem, precisa existir entre o efeito e a causa uma certa relação de proporcionalidade por semelhança. Esse princípio, essa relação pessoal com a divindade absolutamente transcendente ao mundo criado, dá ao homem, não ao homem, a todas as criaturas racionais, porque isso também vale para o anjo, e como alguns medievais já disseram, eventualmente para outras criaturas racionais não de nosso conhecimento. Mas vale para as criaturas racionais, não vale para o homem, ou seja, que há uma dignidade. A relação, a doutrina da imagem importa uma doutrina da dignidade da criatura racional, porque ela contém uma relação de semelhança com Deus, portanto, ela, no mundo, embora seja um item do mundo, o transcende. E essa noção é importante porque é o princípio da liberdade. Ou seja, não há um sistema predeterminado das ações, embora haja as predeterminações da natureza e das circunstâncias, não há um sistema totalmente predeterminado das ações, porque há não apenas a relação de transcendência de Deus com respeito ao mundo, mas de cada criatura racional com respeito ao mundo, em razão da sua relação de imagem com respeito a Deus. É o que passou a ser chamado depois, sobretudo na filosofia patrística, que é importantíssima para a filosofia medieval, de livre-arbítrio. Que não é uma possibilidade de escolher entre o bem e o mal, porque a consequência do pecado impede isso sem a graça, mas é a possibilidade de escolher entre esta ação ou aquela. Sem a graça, as duas más. Portanto, não é possível a salvação pelo livre-arbítrio, mas há mesmo na escolha má e entre males a indeterminabilidade da conduta que será feita por alguém. Ou seja, eu posso continuar sentado ou levantar para fechar a porta. Então, isso não é predeterminado pela minha natureza. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, não é o principal aqui, mas é um pressuposto da discussão, é esse princípio de dignidade. Porque, vejam, do ponto de vista social, do ponto de vista político, com o tempo, esse princípio da dignidade aplicado tornou, por exemplo, a escravidão intolerável. Ou seja, a relação, vamos dizer, otimista dos gregos com a natureza não levou a que eles considerassem ilícita a escravidão, por exemplo. Uma coisa é que povos escravizem e isso seja ilícito, outra coisa é que povos escravizem e isso seja lícito. Ou seja, não há
A noção de personalidade humana, uma das coisas mais diferentes, lemos Aristóteles, por exemplo, na política. Ele diz, o que é um escravo? Ele diz, é um arado que fala. Em geral, os alunos perguntam, mas Aristóteles não sabia que o homem era racional? Bom, sabia, só que ser racional e ser homem não é suficiente para ser pessoa. Ou seja, não há na natureza humana nenhuma razão de transcendência à natureza. Portanto, a depender das instituições sociais, pode ser que seja justo pela dívida, pela conquista da guerra, pela inferioridade de forças, etc., a escravidão, por exemplo. Então, coisa que os povos, tanto os gregos clássicos como os romanos, mantiveram sem o menor problema. Como se diz, nos grandes humanistas romanos, Cícero tinha também os seus escravos em casa. E, inclusive, alguns tratava muito mal. Então, esse princípio de dignidade não resolveu o problema da escravidão, menos ainda diretamente o problema da injustiça com respeito à violação da dignidade humana, mas tornou essa violação ilícita. Entendem essa diferença? Isso se tornou ilícito, né? Se aplicado pelos povos cristãos ou não, isso é uma outra coisa. Né? Se sempre aplicado é uma outra coisa. Então esse é o primeiro aspecto, essa transcendência divina e esse, em certa medida, e concordo com o professor Rineu, em certa medida, não ao modo hegeliano necessariamente, mas em certa medida esse afastamento da natureza em razão da transcendência humana, como diz Paul Ricoeur, por exemplo, e outros autores da hermenêutica, impede que os princípios naturais sejam considerados como os princípios diretivos da conduta humana por si sós. Ou seja, há necessidade, né, de levar em consideração não a relação entre os indivíduos da natureza humana, e portanto não só as relações intraespecíficas humanas, mas também e sobretudo as relações interpessoais. É diferente a relação entre indivíduos e a relação entre pessoas. Embora haja alguns primeiros indícios da elaboração desse conceito, não há nos gregos a concepção de pessoa. Há primeiros, assim, os preparativos iniciais na concepção aristotélica de substância individual, de substância primeira, mas ainda estamos muito longe da definição que Boécio deu depois de pessoa como uma substância individual de natureza racional. Então esse aspecto da transcendência divina não tem relevância apenas para a fé ou para a religião, mas tem relevância geral na medida em que esse foi o fundamento, inclusive mesmo no Ocidente, que não é mais na sua base cristão, acho que dificilmente estaria disposto a renunciar a esse princípio universal de personalidade, por exemplo, o que está na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Então, esse princípio da transcendência divina tem como consequência, em razão do homem ter sido criado à imagem de Deus, um princípio da transcendência humana com respeito ao cosmos, né? Uma frase que é repetida por muitos filósofos da tradição cristã, diz ainda que o valor de uma pessoa humana é superior ao valor de todo o mundo, porque é uma relação pessoal. Portanto, essa pessoa não pode ser usada como um meio. Essa formulação que depois será de Kant tem as suas raízes em Agostinho e boa parte da escolástica que estava bastante presente no iluminismo alemão, diferente do iluminismo francês, que rompeu com a escolástica. Então esse é o primeiro aspecto que eu destaco aqui. A transcendência divina não é apenas, entendam, a transcendência divina como
Deus é transcendente e se revela no seu nome próprio, na sua transcendência absoluta, e o conteúdo dessa revelação é que o homem foi criado à sua imagem, então o homem também é transcendente. Isso não é uma permissão para destruir, embora os descaminhos da sociedade, da história, da política e da cultura tenham explorado não só as boas possibilidades desse princípio, mas também os potenciais distorsivos desse princípio na cultura. Eu só faria essa diferença. O que é o princípio, quais são os seus potenciais benéficos e quais são os seus potenciais de distorção também, não é? Acho que essa distinção também é relevante. Posto isso, esse é um ponto, vamos dizer, pano de fundo da exposição, né? Posto isso, aí nós vamos conseguir entender qual é o princípio da religião medieval e do culto religioso medieval. Vamos agora a um segundo passo, um preparativo também para isso. Bem rapidamente, né, quando se fala em religião na Idade Média, a religião é uma virtude. E uma virtude, no sentido antigo, né, um hábito que aperfeiçoa uma potência da alma. E uma virtude que é uma divisão da justiça. Um ato de religião para os medievais, seja um ato interior como a oração, seja um ato exterior como um culto, uma missa, etc., um ofício exterior, é um ato de justiça, porque para os medievais a religião é uma relação pessoal do homem com Deus, e o culto é fazer justiça à posição superior que Deus tem com respeito aos homens. Tanto o culto interior como o culto exterior. Aliás, essa concepção de religião não se aplica só à religião cristã, mas essa, na Idade Média, é a concepção geral de religião, né? Ou seja, um medieval, quando diz, isto é da esfera da religião, ele não está pensando na relação do que se chama também, na Idade Média, das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, que é uma relação direta com Deus, mas a virtude da religião tem a ver com um certo tipo de ação no mundo, e essa ação se dirige a Deus. Não é uma relação direta com Deus, a religião. Isso vale para o culto cristão, para os medievais, e vale também para explicar o modo como se dá a religião nas outras tradições. Agora, posto isso, segundo aspecto, vamos agora a parte que é mais importante da minha exposição, né? O que há de peculiar na religião cristã? Se a religião cristã, tanto interior como oração, ou exterior como culto público, o que há de peculiar na religião cristã é que a religião cristã é o ambiente para o sacramento. Essa é a peculiaridade vista pelos medievais na religião cristã. E o que é o sacramento? Se a graça é, na história, um efeito do amor de Deus, no sentido bastante geral de graça, Deus é transcendente, mas ele não é indiferente ao mundo, como o primeiro movente imóvel. Ele é transcendente, mas ele ama o mundo. E os efeitos, os diversos tipos de efeito do amor de Deus no mundo, na história, na vida dos homens, é a graça. Então, de uma maneira bastante simplificada, a graça é o efeito do amor desse Deus transcendente ao mundo que ele criou. Não só aos homens, mas ao mundo em geral, mas principalmente às criaturas racionais, no qual os homens estão incluídos.
Só que, para a fé cristã, sobretudo na sua, e aqui é do que eu estou falando, na sua compreensão medieval, sobretudo do século XIII, né? Para a fé cristã, o ato máximo da graça é a encarnação de Cristo, mais do que a própria criação. Tomás de Aquino, inspirado em várias passagens da patrística, diz isso, fala, o ato de encarnação e de redenção é superior em termos do amor de Deus ao próprio ato de criação do mundo, porque o ato de criação sai de Deus e termina do mundo. O ato de redenção começa no mundo e termina em Deus. Ou seja, se um é a saída de Deus, o outro é a volta, ou a possibilidade de volta para Deus. E nesse ato, peço desculpas pela rapidez com que eu vou agora fazer referência a princípios que são bastante complexos e difíceis, né? Mas nesse ato de encarnação, que é um mistério da fé cristã, ou mistério da encarnação, o dogma cristão de Calcedônia, até um pouco antes, até nós, né, diz que a segunda pessoa da Trindade se encarna, ou seja, assume para além da sua natureza divina uma natureza humana. Então há seu princípio cristológico, inclusive acredito que se não de todas, de quase todas as tradições cristãs contemporâneas, de que em Cristo há uma pessoa e duas naturezas, ou seja, uma pessoa divina e a natureza divina que sempre teve e a natureza humana que foi assumida justamente nesse evento que é o mistério da encarnação para a fé cristã. Só que, para os medievais, a encarnação, que é a assunção da natureza humana na pessoa divina, é compreendida, né? A relação da natureza divina com essa natureza humana que foi assumida é compreendida como uma relação de um instrumento. Essa expressão, órgão em grego, instrumento, né, foi usada, pelo que nós sabemos, pelo menos os registros, pela primeira vez por João Damasceno, autor da patrística grega. Ele fala que a natureza humana de Cristo é o órgão da divindade, ou seja, é aquele expediente mediante o qual a divindade, pelo qual a divindade opera para redimir e salvar o mundo. Ou seja, pela natureza humana de Cristo, pela sua vida humana, né? Poderia ter planejado a salvação do mundo de diversas outras maneiras, com um único ato de vontade, mas, por razões insondáveis por nós, resolveu redimi-la desse modo, salvá-la pela redenção e a redenção pela encarnação. Então vejam, a natureza humana, isso é muito importante em Tomás de Aquino e no século XIII, a natureza humana de Cristo é um instrumento da divindade. Essa expressão já tinha sido usada por João Damasceno, tradição grega, mas talvez até com mais ênfase do que João Damasceno. Tomás de Aquino usa isso e faz como um princípio diretivo da interpretação da cristologia e da teoria da religião e do sacramento. Por que isso? Vejam, a importância disso. Agora, o último passo da minha exposição para encaixar tudo isso no conceito de religião e sacramento. Se a natureza humana de Cristo é um instrumento da divindade, Cristo, na sua vida temporal, instituiu certos signos sensíveis para continuarem a ser instrumentos
da sua natureza humana. Ou seja, Tomás de Aquino faz a distinção. Um instrumento unido à pessoa divina e um instrumento separado da natureza divina. Ele faz uma comparação, como se fosse a nossa mão é um instrumento unida a nós, e um chicote para mover o cavalo é também um instrumento, só que é um instrumento separado. Então, quando falamos de causalidade instrumental, a causalidade instrumental pode ser concebida de dois modos, como um instrumento unido, como é a nossa mão, o principal dos nossos instrumentos, e como é o chicote, o alicate, o martelo, que são instrumentos separados. Para os medievais, Cristo, na sua vida temporal, na economia temporal da salvação, como se diz tecnicamente, instituiu certos ritos sensíveis com fórmulas verbais para que eles funcionassem, se aplicados pela comunidade cristã, para que eles funcionassem como instrumentos que prolongam a função da encarnação. Por exemplo, o primeiro deles, né, que é o batismo, tomar um signo sensível, que não é a água, mas é o banho, né? Ou seja, é a água corrente, aplicada junto com a fórmula sacramental. Eu te batizo em nome do Pai, etc. Né? Então, essa instituição, ou seja, do banho, que pode ter algumas variações, mas tem que ser um banho, né? Não precisa mergulhar inteiro, tem lugar que precisa, tem lugar que basta que... Mas não pode encostar água, tem que correr a água, tem que ser uma água... Isso faz parte da instituição sensível. E a fórmula do batismo precisa ser em nome da Trindade, enquanto se escorre a água sobre o catecúmeno. Isso é um sacramento. Os medievais interpretam isso não apenas como signo da ação de Deus no mundo, mas como causa instrumental que prolonga o mistério da encarnação. Eu diria que essa é uma das maiores controvérsias do século XVI, sobre exatamente o status que tem o sacramento. Se é um signo ou se é uma causa instrumental. Para os medievais, para Tomás de Aquino, sobretudo, o sacramento é uma causa instrumental, ou seja, do mesmo modo, como a pessoa divina, que tinha natureza divina, assume a natureza humana e atua no mundo mediante a natureza humana, portanto é um homem que fala, é um homem que ensina, é um homem que cura e assim por diante, esse homem institui signos sensíveis do mundo, com fórmulas verbais definidas, como as palavras da instituição, por exemplo, etc. E esses signos são concebidos no século XIII como um prolongamento da função instrumental da natureza humana de Cristo. Portanto, eles não apenas têm função semiótica, ou seja, eles são signos da atuação de Deus, mas eles continuam o mistério da encarnação. Tomás de Aquino usa até uma expressão, citando Agostinho, inclusive, quando a água toca, né, o catecúmeno, é como se o próprio Cristo o tocasse. Não com a sua mão, mas com algo que une a sua mão ao corpo do catecúmeno, que é a água que foi instituída para ser o prolongamento material da sua atuação histórica. Bom, podemos falar do que se chama os outros considerados sacramentos, os chamados também sacramentais, os diversos ritos que estão em torno disso, mas não vou me prolongar nesse aspecto. Agora, a religião, e aí está a peculiaridade da religião cristã para os medievais, a religião é o ato em que o sacramento é aplicado. E o que não é uma aplicação do sacramento gira em torno da aplicação do sacramento. Portanto, o ato de religião cristã, que é diferente do ato de religião geral, porque
O ato de religião geral é um culto a Deus. E aí, ou aos deuses. Isso pode ser concebido das mais diversas formas. A peculiaridade cristã é que a religião é um culto ao Deus que salva o mundo exatamente desse modo, ou seja, por essa economia. E quando se aplica o sacramento no ambiente da religião, do culto, é essa economia que continua a efetuar-se na história. Ou seja, então há, aí para o último aspecto da minha posição, não quero ultrapassar muito o meu tempo, só um pouquinho, um aspecto que depois vai ter múltiplas influências, inclusive em autores contemporâneos, né? Sei que o professor Victor conhece muito bem o Paul Ricoeur, o professor Kleber vai falar do Vátimo, etc. Um aspecto que influencia muito os contemporâneos, que é o aspecto hermenêutico. Um dos princípios fundamentais da hermenêutica é que há fatos que são insuperáveis pelo movimento da razão. Ou seja, de um certo sentido, é um anti-hegelianismo. O último Schelling tinha usado a expressão unvordenklich. Ele diz, ao pé da letra, seria o imprepensável. Ou seja, há fatos a partir dos quais a razão hermenêutica começa a operar, sem os quais a razão é um vazio. Ou seja, não é possível deduzir fatos de uma razão absoluta. A fonte, ou uma das fontes, talvez a principal, Hannah Arendt diz isso, a principal, do pensamento hermenêutico, embora não mais num ambiente necessariamente religioso, é a consideração do evento da encarnação como um evento inexplicável, embora ocorrido. Ou seja, não há como dissolver, diríamos que o projeto hegeliano é isso às avessas. O projeto hegeliano é a tentativa de dissolver o mistério da encarnação num movimento da razão que estaria embutido ali, mas ainda inconsciente. Ou seja, é fazer passar da representação a ideia. Essa concepção hegeliana é basicamente anti-hermenêutica do ponto de vista do século XIX. Né? Consideração da facticität. Né? Ou seja, a faticidade, uma palavra que depois se incorporou na língua portuguesa. Né? Os alemães têm a palavra Tatsächlichkeit e facticität. Os dois poderiam ser facticidade, só que eles usam mais um factum para se referir a esses fatos insuperáveis, não apenas os fatos empíricos, ou seja, os eventos históricos decisivos insuperáveis, que não podem ser dissolvidos na razão, e Tatsache como os fatos meramente empíricos que podem ser captados pela nossa percepção. Então, claro, muito rapidamente, né? A concepção de religião para os medievais, para fazer uma metáfora, né? É como se fosse um engaste do sacramento. Engaste como no anel. Né? Tem a pedra preciosa e a base da pedra preciosa no anel. O mais importante não é o engaste, é a pedra, mas a pedra é recebida no engaste. Então poderíamos dizer que a religião é esse engaste que suporta o sacramento, mas o sacramento entendido não apenas como signo, mas também como signo, mas não apenas como signo, mas como continuação da economia temporal da salvação. E como sendo, portanto, o principal modo de atuação da graça no mundo, o efeito do amor de Deus na sociedade, na natureza e na história. Então, claro, depois podemos discutir isso e incrementar e debater, né? Mas há um conceito geral de religião que para os medievais se aplicaria a qualquer tipo de religião, como a religião grega, a religião hindu, qualquer religião. Mas há uma especificidade da religião cristã, como há especificidades nas outras religiões aqui. Para os medievais, porque eram
cristãos importava esta especificidade e não a outra, né? E que é justamente que o ato de religião é o suporte social e psicológico da aplicação dos efeitos da vida temporal de Cristo. E isso, para juntar lá com o começo da minha exposição, é o desdobrar do princípio da transcendência absoluta da divindade. Portanto, determina um fato, né? Um fato revelado que se dá, que ocorre, e que não poderia ter sido deduzido antes. E depois de ocorrido, não pode ser dissolvido em nenhum movimento da razão. Vamos dizer assim, para usar um termo contemporâneo, há aí talvez implicitamente o que se chama um princípio da razão hermenêutica, no sentido em que parte de fatos e não de uma razão absoluta, abstrata, ainda que dialética. Então, muito rapidamente, claro, cada tema aqui daria um semestre inteiro de curso, eu sei, mas o pedido do professor Vitor era que fizesse uma exposição compacta, que pudesse apresentar um panorama, né? Não o desenvolvimento, claro, o desenvolvimento disso exigiria o trabalho com os textos, e não apenas uma exposição, assim como eu estou fazendo, né? Muito obrigado pela atenção.